Existem criaturas que atacam no escuro, mas existem também aquelas que sentam ao seu lado durante o dia e que vivem entre as pessoas. Desde pequeno, eu ouvia meu avô contar histórias, relatos que ele guardou por uma vida inteira e que, segundo ele, nunca deveriam ser ignoradas. A história que vou contar hoje, segundo ele, foi ouvida de um estrangeiro que conheceu anos atrás. Um caso que transformou uma vila inteira na Rússia em um lugar de terror e me fez ficar acordado a noite inteira. Meu avô começou a história me perguntando: o que pode ser mais assustador do que ouvir sons estranhos durante a noite em uma casa vazia? Estalos, arranhões, passos que parecem vir de lugar nenhum. Você fica ali, parado, tentando identificar o barulho. O coração acelera, a pele arrepia, a mente busca explicações racionais para se acalmar. Pois bem, naquela época, eu achava que o pior que poderia acontecer numa vila era ouvir coisas no escuro. Eu estava enganado. A maioria dos jovens vai embora da vila assim que termina a escola, alguns para estudar, outros para trabalhar. Ficam apenas aqueles que se acostumam com a simplicidade. Casa própria, galinhas no quintal, uma horta bem cuidada, vida tranquila até a velhice. Enquanto os amigos dele se mudavam ao longo dos anos, ele permaneceu. Nunca conseguiu entender por que deveria partir só porque todos partiam. Ele era eletricista, tinha o seu próprio terreno, frutas no pomar, um gato e um cachorro. Vida simples, mas organizada. Só faltava uma esposa. Nada exigente. Nem precisava ser a mais bonita do mundo. Bastava que fosse companheira. Mas isso também nunca aconteceu. Às vezes reclamava do tédio, mas hoje penso que teria sido melhor se nada tivesse quebrado aquela rotina. Porque o que aconteceu naquele outono foi um verdadeiro pesadelo. No início de setembro, já tarde da noite, disse que ouviu pedrinhas batendo na janela. Isso é comum por lá quando alguém quer chamar e o portão está fechado. Vestiu o hobby e saiu. Era o Carlos, ex-colega de escola. Nunca foram muito próximos quando jovens. Ele era meio esquisito, mas como quase todo mundo foi embora, acabaram criando amizade. Ele o chamou pelo apelido de infância, pediu para não usar mais aquilo. Carlos se desculpou. Algo incomum, perguntou o que tinha acontecido. Minha mãe sumiu, ele disse. Teresa tinha ido ao bosque colher cogumelos e não voltou. Já era noite e nada dela aparecer. Ele parecia realmente desesperado. Concordei em ajudá-lo. Peguei minha lanterna e seguimos para a floresta. Não é uma mata gigantesca, mas é densa o suficiente para alguém se perder. Andávamos pelos caminhos conhecidos, chamando pelo nome dela. Só o eco e o pio das corujas respondiam. Em certo momento, Carlos pediu silêncio. Ouvi algo. Ele saiu da trilha e entrou nos arbustos. Fiquei alguns segundos parado até decidir segui-lo. Quando o alcancei, ele estava imóvel, iluminando algo à frente. Toquei seu ombro, ele não respondeu, olhei na direção da luz e meu corpo inteiro travou. Na clareira havia um corpo ensanguentado no chão. Acima dele, curvada, estava uma criatura que não era homem nem animal. Era algo nu, grotesco. Não tinha pescoço. A cabeça enorme parecia colada aos ombros. No rosto, apenas um único olho branco com pupila minúscula e uma boca larga cheia de dentes pontiagudos. Ela mastigava. O som da carne sendo triturada era nauseante. Pedaços caíam na terra. O chão estava vermelho. O telefone de Carlos caiu no chão. A criatura levantou o olho por um instante, olhou para nós e continuou comendo. O corpo no chão estava praticamente sem cabeça. Reconheci pelas mãos. Era Teresa. Carlos soltou um som fraco. Eu não consegui nem gritar. De repente, a criatura nos encarou e rosnou. Agarrou o que restava do corpo, jogou sobre o ombro e desapareceu na escuridão da floresta. Ficamos ali, olhando para a clareira vazia e manchada de sangue. Era real, e era só o começo. Saímos da floresta como dois sonâmbulos. Carlos andava aos tropeços, às vezes tentando voltar, murmurando que a criatura tinha levado a mãe dele. Eu praticamente o arrastava.
Minha própria mente estava à beira do colapso, mas alguém precisava manter o mínimo de lucidez. Quando finalmente alcançamos a estrada de terra, ele perguntou com a voz trêmula: "Você viu?" Confirmei. Ele caiu de joelhos e começou a chorar. Dizia que tinham comido a cabeça da mãe dele. Repetia isso como um disco arranhado. Chamamos a polícia. Você precisava ver o jeito que nos olharam quando contamos a história. Achavam que estávamos bêbados ou drogados, mas na clareira havia sangue, muito sangue, e um saco com cogumelos espalhados. Teresa realmente tinha ido até lá colher cogumelos. Carlos acabou internado por alguns dias. Alternava entre risadas e choros. Eu voltei para casa de madrugada. Meu cachorro latia sem parar, como se pressentisse algo. Meu gato se esfregava nas minhas pernas. Deitei, mas não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquele único olho branco nos encarando. Na vila, o assunto virou combustível para fofoca. No dia seguinte, mal saí de casa e já veio a tia Antônia atrás de mim querendo saber detalhes. No mercado, cochichavam. Uns diziam que foi urso, outros riam da ideia de monstro. Mas uma semana depois, ninguém mais estava rindo. Carlos bateu à minha porta cedo demais. "Agora acreditam", disse ele. Na noite anterior, outro homem havia sido atacado, não na floresta, no cemitério. Tia Helena, que mora em frente, ouviu gritos. Disse ter visto a criatura sobre Pedro. Viu quando ela arrancava os braços dele. O corpo desapareceu. Só sangue e terra revolvida ficaram. Agora todos sabiam. Aquilo não ficava apenas no bosque. A vila mudou da noite para o dia. Crianças não saíam mais. Adultos evitavam as ruas depois do pôr do sol. Só dois pareciam ignorar o medo. O rapaz meio simplório que tocava os sinos da igreja e um homem de meia idade que sempre ficava sentado num banco em frente à própria casa. Houve uma terceira morte. Encontraram a bicicleta de um rapaz toda torcida perto da igreja, sangue espalhado pela terra. O corpo nunca apareceu. A partir daí, ninguém duvidava. O velho que gostava de contar histórias me chamou certa vez. "Quantos olhos tinha?" perguntou. "Um." Ele coçou a barba branca. "Então é Licó." Segundo ele, Licó era uma entidade antiga, uma desgraça de um olho só que se disfarçava de gente. Vivia entre as pessoas, solitária, assumindo forma humana. À noite, revelava sua verdadeira natureza. "Procure entre os que vivem sozinhos", ele disse. "Licó nunca tem família." Eu não quis acreditar, mas a semente da suspeita foi plantada. Passei a olhar para todos com desconfiança. O rapaz já estava morto. A velha com bengala, o homem calado do banco, e se algum deles nunca tivesse sido quem dizia ser? E eu mesmo. Eu também vivia sozinho. A paranoia começou a corroer a vila inteira. O frio começou a chegar mais cedo naquele ano. A vila parecia morta. As aulas foram suspensas. A polícia patrulhava as ruas, mas não adiantava nada. Ninguém sabia o que procurar. Eu mesmo só saía para o mercado e voltava correndo para casa. Numa noite particularmente escura, resolvi cortar caminho por uma rua lateral. Não havia uma alma sequer. O vento soprava entre as cercas. E lá estava ele, o homem do banco, sentado como sempre, diante da própria casa, como se nada estivesse acontecendo. Algo me pareceu errado, como se aquela imagem estivesse congelada no tempo. "Boa noite", eu disse. Ele respondeu, Nunca o tinha ouvido cumprimentar ninguém, nem sabia o nome dele. Tinha a sensação estranha de que ele sempre estivera ali, naquela idade indefinida, nem velho nem jovem. Parecia que sempre fora daquele jeito. "O senhor mora sozinho?" perguntei. "Tenho família", respondeu rápido demais. Olhei para a casa. Nenhuma luz acesa. "Onde estão?" "Em casa." "Onde mais?" A resposta saiu automática, ensaiada. Olhei para o portão. A grama estava alta demais, como se ninguém abrisse aquilo havia muito tempo. Meu coração disparou. "Quero cumprimentar sua família", falei, dando um passo à frente. Ele rosnou. Foi um som que eu reconheci na mesma hora.
o mesmo rosnado da floresta. Quando toquei o portão, ele saltou do banco, caiu de quatro no chão como um animal. Começou a latir e gritar ao mesmo tempo. A pele do rosto parecia derreter, escorria como cera quente. A cabeça afundava nos ombros. A camisa rasgava à medida que músculos grotescos inflavam sob a carne. Eu recuei. Vizinhos começaram a sair de casa, atraídos pelo barulho. Alguém gritou: "É a coisa!" A pele caiu por completo. E ali estava, a criatura de um único olho branco. Ela nos encarou, observou cada rosto. Depois disparou pela rua escura e desapareceu na noite. No chão ficaram apenas pedaços de roupa. Entramos na casa. Não havia móveis. Não havia sinais de que alguém tivesse morado ali. Apenas paredes vazias. E ninguém conseguiu lembrar quando exatamente aquele homem havia aparecido na vila. Parecia que ele sempre estivera ali, mas não havia registros, não havia passado. Depois daquela noite, Licó nunca mais foi vista. Talvez tenha fugido por ter sido revelada, talvez esteja em outra vila agora, talvez sentada em algum banco, em alguma rua qualquer, esperando ser reconhecida. E às vezes eu ainda me pergunto se o velho estava certo, se ela vive entre nós, e se por um momento todos acreditamos que a conhecíamos desde sempre.